O caminho apertado. Disse Jesus: larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontram. Por isso ele adverte: entrai pela porta estreita. Mateus 7, versículos 13 e 14. Que caminho será esse? Ele mesmo também disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Desde o tempo antigo ao tempo do povo de Israel, houve aqueles que queriam se achegar a Deus por caminho espaçoso. E como o Senhor havia concedido uma forma substitutiva para a remissão dos pecados, se agarraram a isso e não alcançaram a lei que é por fé. O caminho apertado e a porta estreita para se chegar a Deus são os seus mandamentos. Desse caminho falou o salmista quando inspiradamente escreveu: escolhi o caminho da verdade. Salmo 119, verso 20. E bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Salmo 128, verso 1. O Espírito do Senhor inspirou Malaquias para esclarecer qual é o caminho do Senhor. Falando aos sacerdotes a quem havia sido confiado o homem, ele diz: mas vós vos desviastes do caminho, a muitos fizeste tropeçar na lei. Corrompestes o conceito de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na lei. Malaquias 2, verso 8 e 9. A expressão do verso 8, a muitos fizeste tropeçar na lei, que segue a mas vós vos desviastes do caminho, explica o que é o caminho, a lei. Também a expressão, mas fizestes acepção de pessoas na lei, posposta à que diz, não guardastes os meus caminhos, elucida quais são os caminhos do Senhor, a sua lei. Versículo 9. Como vimos, não é de hoje que os anjos do Senhor, os pastores, que são substitutos dos outrora sacerdotes, fazem acepção de pessoas na lei. E disse o Senhor pelo profeta Isaías: deixe o ímpio seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Isaías 55, 7. Como inferimos da epístola de Paulo em Romanos, ímpio é aquele que muda a verdade de Deus em mentira e que detém a verdade em injustiça, e não se importa de ter o conhecimento de Deus. Romanos 1, verso 18, 25 e 28. A verdade de Deus é os seus mandamentos, Salmo 119, verso 142. E conhecer a Deus é guardar esses mandamentos, 1 João 2, 3. Mas, assim como no presente, houve no passado os que achavam que o caminho do Senhor não era direito, o que levou Deus a inquiri-los. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Ezequiel 18, 25. E disse mais o Senhor pelo profeta: todavia os filhos do teu povo dizem, não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Ezequiel 33, 17. Esse caminho, também chamado de vereda da justiça, no Salmo 23, é o caminho eterno mencionado em Salmo 119, verso 24. Ele é a fortaleza para os retos, Provérbios 10, 29, é a vereda da justiça na qual está a vida, Provérbios 12, 28, e o caminho da vida, Provérbios 15, 24. Pois é aquilo que falou Jesus: e sei que o seu mandamento é a vida eterna, João 12, 50, primeira parte. Ainda hoje, apesar de toda a graça, muitos estão na condição da qual falou Jeremias, loucos, pois não conhecem o caminho do Senhor, Jeremias 5, 4. E por isso Deus ainda hoje diz ao seu povo: eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o da morte, o bem e o mal. Porquanto eu te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Deuteronômio 30, verso 15 e 16. Há, porém, aqueles que não querem a lei do Senhor e são aquilo que ele disse, filho e rebelde, Jeremias 3, 14, e que rejeita a lei do Senhor, Jeremias 6, 19, última parte. Depois de censurar o seu povo e discorrer sobre o comportamento do mesmo, bem como relatar os males que lhe sobrevirá, o Senhor fala por Jeremias: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas,
Qual é o bom caminho? E andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Jeremias 6,16. Sendo a lei de Deus a vereda antiga da qual fala Deus pelo profeta, é ela também a mesma da qual o Espírito Santo inspirou João quando escreveu: Irmãos, não vos escrevo o mandamento novo, mas o mandamento antigo que desde o princípio ouvistes. 1 João 2,7. Entretanto, como vimos na citação ao início, muitos entram pelo caminho espaçoso e pela porta larga. Assim, porfiai por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Lucas 13, 24. Olhe prestes, missionário.